A conversa segue agora, também ela cheia de energia aqui nos nossos sofás, com o trabalho da minha próxima convidada a centrar-se na análise crítica da interseção entre racismo institucional, território, políticas públicas, memória e violência política. É um trabalho que vai dar motes à conversa que vou ter com Ana Rita Alves. Bem-vinda, Ana Rita, ao Conversas ao Sul. É um gosto tê-la cá. Tomara que as políticas públicas tivessem a mesma energia que tivemos no jogo anterior, com tanto choque, para enfrentar grandes problemas sociais, como é o caso do racismo institucional e estrutural, que faz parte de diferentes sociedades do mundo ocidental e que tem ainda hoje implicações, sobretudo naquela ideia de que é através da educação ou através da vida em comunidade que há um elevador social. Esse elevador não funciona com a mesma velocidade para todos. Não, com certeza que não funciona da mesma velocidade para todas as pessoas, uma vez que, obviamente, o que acontece é que há um conjunto de categorias que, ao longo de séculos, têm sido instrumentalizadas para perpetuar desigualdades no sistema capitalista no qual vivemos. Nesse sentido, sendo a classe um deles, o género, por exemplo, outro, e a raça, sem dúvida, uma outra. O território também. O facto de haver segmentos da população que vivem em bairros, que são guetizados em bairros nas periferias da cidade, também faz com que existam obstáculos a chegar a esse elevador social e a poder sair do bairro e estar integrado na comunidade. Sim, sem dúvida, na medida em que ainda para mais, muitas das populações que vivem hoje em bairros, naquilo que seria uma segunda periferia da cidade de Lisboa, são populações que anteriormente viviam em zonas bastante mais centrais destas cidades. Por exemplo, estou a lembrar-me do bairro de Santa Filomena, não é? Na Amadora. Exatamente. Um bairro de autoconstrução que começou em meados dos anos 40 e que foi crescendo. E, obviamente, quando olhamos para aquilo que era uma periferia da Amadora nos anos 40 ou nos anos 60, vamos entendê-la como o seu centro nos anos 2000, exatamente os anos em que estas populações vão ser realojadas, segregadas de uma malha urbana, numa altura em que se encontravam a 5 minutos, por exemplo, do comboio. Portanto, são cada vez mais empurradas para fora da cidade. Isso tem algum paralelismo com a forma como as políticas públicas veem estas comunidades que têm apenas diferença na cor da pele? Sim, eu acho que é preciso perceber, em grande medida, que as políticas públicas não são só uma prática, são também uma racionalidade. Certo. Portanto, o que as políticas públicas ou a legislação nos dizem é a forma como o legislador, o decisor político e, no limite, o Estado ou um governo pensa, olha e quer gerir as suas populações. E, sem dúvida, que, uma vez mais, a questão racial tem jogado um papel bastante importante na medida em que ela tem sido instrumentalizada para, por exemplo, perpetuar a segregação habitacional nas cidades, não é? Por exemplo. E no momento em que falamos muito de crise da habitação e, sobretudo, nas grandes cidades portuguesas, com o valor das rendas a subir astronomicamente ao longo do último ano, são estas comunidades que já se encontravam segregadas e que se eram empurradas para fora dessa malha urbana que também sofrem mais o aumento destas rendas, a dificuldade no acesso à habitação. Poderemos estar perante um momento de grande debilidade para as comunidades que até aqui têm sido marginalizadas pelo próprio sistema habitacional? Sim, obviamente, há comunidades que vivem sempre em crise. Quando há uma crise financeira, essa crise vai atingir essencialmente essas comunidades que já vivem em crise. São elas comunidades empobrecidas, comunidades negras, comunidades migrantes, comunidades roma-ciganas, por exemplo. Portanto, obviamente que sim, mas também é preciso pensar como, por exemplo, lugares, e voltamos uma vez mais ao bairro de Santa Filomena, lugares como o bairro de Santa Filomena foram vendidos a fundos de especulação imobiliária há 10 anos atrás, pelo valor, por exemplo, de 47 milhões de euros e que hoje em dia se encontram à venda exatamente apresentados como uma possibilidade de investimento na cidade para a classe média. Portanto, quando pensamos nestes processos de gentrificação, a gentrificação não começou ontem, ela muitas vezes é iniciada muito antes para libertar exatamente esses terrenos. E é um processo que demora também ele a ter algumas soluções, Ana Rita. Como é que nós podemos encontrar uma solução para a questão, por exemplo, da habitação e da ideia de tirar destes guetos e desta segregação estas comunidades que têm dificuldade em ter acesso depois a uma integração plena? Faz sentido pensar em bairros de habitação pública? Faz sentido numa disrupção com a política que tem sido desenvolvida
desenvolvida até aqui, nomeadamente acabar com bairros e criar espaços dentro da própria cidade. Como é que se pode resolver este problema? Ou seja, eu penso que, primeiro que tudo, o que será necessário é ouvir as pessoas que habitam nestes territórios. Não têm voz? Será feita, não, as pessoas têm voz. Mas continuam a não ser escutada essa voz, é isso que lhe O poder queria político perguntar. é que não quer ouvir essa voz. Portanto, acho que, em primeira instância, é efetivamente ouvir e chamar a uma participação e não a uma consulta estas populações que habitam nos territórios. Depois, obviamente, há questões que temos de pensar, que é pessoas que foram deslocadas uma vez e outra vez também não querem voltar a ser deslocadas. Portanto, o que tem de se pensar é de que forma é que se melhoram questões como os transportes, o espaço público, um conjunto de serviços que não existe muitas vezes em bairros que são muito segregados da malha urbana. E, portanto, pensar também que há outros modelos de possibilidades para realizar realojamentos, se assim for o desejo das populações, como aconteceu recentemente no Seixal, em que os moradores do bairro da Jamaica foram realojados na malha urbana, portanto, foram alvo de um realojamento disperso. E com a integração e com a tal tentativa de integrar na comunidade um bairro que até aí estava completamente a sofrer uma marginalização, até com condições de habitação que não eram aceitáveis para o século XXI. A Ana Rita, no seu trabalho, fala de um conceito muito interessante, que é a zona do não ser. Que é quase como se fossem destituídos do título de cidadania e de participação ativa na vida política, nas decisões políticas destas comunidades, por parte, muitas das vezes, quer do poder político, quer do poder legislativo, que não quer que estas pessoas tenham uma voz ativa no poder político. Sim, primeiro, o conceito de zona de não ser não é um conceito meu, é um conceito do Frantz Exatamente. Fanon, o qual eu uso porque eu acho que a maneira como o Frantz Fanon nos ensina a pensar o racismo como um processo de desumanização é fundamental para entendermos as consequências do racismo nas suas mais diversas formas na vida das populações. Portanto, sem dúvida, o que os últimos 500 anos têm feito às populações negras e também às populações roma-cigana tem sido essa instrumentalização do racismo como um processo de desumanização que coloca as pessoas nesta tal zona do não ser, não é? Onde um conjunto de direitos, um conjunto de liberdades não são respeitadas. E há aqui uma tentativa também de persuadir o poder político a olhar para as comunidades marginais da sociedade de outra forma, para as comunidades que não têm tido voz no sistema de decisão, porque muitas das vezes já ouvimos também a crítica. São brancos que estão neste momento, são parte do movimento woke, que agora é que despertaram para estas questões. Mas não é verdade. Há, de facto, parte da sociedade que tem estado implicada no estudo destas temáticas de forma muito profunda. Há vontade política de tomar decisões e de tentar reverter um processo que, como disse, tem já 5 séculos de história? Sinceramente, acho que não. Ou seja, acho que exatamente o que tem faltado é a vontade política. Por exemplo, nós percebemos como muitas destas populações estão sistematicamente sobre o impacto de um conjunto de diagnósticos. É uma espécie de diagnóstico perpétuo que é necessário fazer. Estuda-se, mas depois não se escuta nada. nada. Vou-lhe dar um exemplo. Em Beja existe um bairro chamado Bairro das Pedreiras, ao redor do qual há muitos anos foi construído um muro, razão pelo qual o Estado português foi condenado no Tribunal dos Direitos Sociais Europeu pela construção, pela getização desse muro. Foi um dos processos que deu origem. Não só foram os moradores que destruíram esse muro, mas ao longo dos anos um conjunto de poder político, digamos assim, um conjunto de personalidades do poder político foram àquele espaço, sabem como o espaço é, mas nada é feito. Portanto, o que falta efetivamente é a vontade política, não é? Muitas vezes diz que os bairros são invisíveis. Os bairros não são invisíveis, eles são sistematicamente visibilizados, mas sobre um determinado tipo de enquadramento. E por norma negativo. Que é o enquadramento da criminalização ou da exotização. Portanto, parecem só existir estas duas possibilidades. Quando eles fazem parte da malha urbana e fazem parte das cidades e devem ser integrados. E construíram as cidades. E construíram as cidades. Exatamente. E são as cidades. A cidade está ali e passa por ali. Fisicamente e materialmente, mas culturalmente, socialmente. Portanto, sem dúvida. E não basta dizer que a cidade é cosmopolita e multicultural quando não vivem todos de igual forma nela, não é? E quando há essa dificuldade. Ana Rita, muito está já estudado. Vamos ver se depois de conversas como esta passamos à ação. Foi um gosto conversar consigo. Obrigado pela clarividência do seu pensamento. Muito obrigado, Ana Rita.